Antes de começar a agradecer aos apresentadores, ao CAE, ao Paulo, aos ouvintes, e agradecer ao Dia de Lab pela generosa oferta aqui da plataforma para a gente poder estar fazendo esse evento e também a gravação, que depois eles vão disponibilizar para a gente. Tá? E lembrando da Samantha, do Guilherme e da Sofia, são três assim, dedicadíssimos ao SICA, que ficaram responsáveis pela organização, que acho que a gente não estaria tendo esse evento se não fosse essa dedicação deles aí. Então, agradecer muito a eles por isso. Então, vamos começar com a apresentação do Paulo. Então, o Paulo Dilon, ele é da UFPA, e ele vai estar fazendo a apresentação a persistência comportamental e controle aversivo. Paulo, você tem a palavra. Obrigado pela sua anuência de participar também. Não, gente, eu é que queria agradecer muito pelo convite, agradecer o convite tanto do Marcos como da Tatu para poder estar aqui. Eu assisti, eu falei que estava com dificuldade de internet na sessão da manhã, mas eu escutei a maior parte das apresentações, achei incríveis, e a oportunidade de discutir aqui, agora discutir também com vocês e com o CAE, ou com o Carlos, como vão ler aí na tela. Bom, a ideia dessa apresentação, ela é um tema de interesse, acho, meu, relativamente... Bom, já tem uns anos, vocês vão ver mais ou menos isso. Mais do que apresentar resultados, eu gostaria de plantear o debate ou a importância de quem que está interessado nos efeitos do controle aversivo. Então, a ideia aqui é mais levantar um debate para a gente sobre as possibilidades de estudar a persistência do comportamento e sua relação com as teorias explicativas do controle aversivo, mais do que apresentar resultados, até porque eles não existem, segundo a revisão que a gente conseguiu fazer até esse momento. Tá? Bom, a maioria daqui já conhece a literatura de controle aversivo, então eu vou tentar não me deter tanto nas definições, mas então, a ideia da persistência do comportamento, ou especificamente o conceito de resistência à extinção, se refere a procedimento de extinção, ou seja, de interrupção das consciências, normalmente produz a redução da probabilidade dos comportamentos que estavam sendo mantidos por determinados comportamentos. A gente sabe que esse procedimento de extinção ele é um procedimento que é muito utilizado, ou é bem utilizado em contextos aplicados, e por estudo da persistência do comportamento ganhou tanta força já há alguns anos, né? E o estudo de como esses comportamentos continuam ocorrendo ou persistem, resistem à extinção por um tempo, tem uma relevância não só experimental para as teorias da persistência, para a gente avaliar como o reforço afeta determinados comportamentos, mas também para a gente entender por que alguns comportamentos não reduzem como a gente gostaria que eles reduzissem, depois que a gente interrompe as contingências que estão mantendo esses comportamentos. Normalmente, a persistência do comportamento, a resistência à extinção, ela é estudada da seguinte forma, pelo menos contemporaneamente, ela é estudada usando um procedimento múltiplo, que a gente conhece, que são dois contextos de estímulos que se alternam, e cada um desses contextos de estímulos, aqui eu usei o vermelho e o verde, eles se alternam e eles vão estar associados com uma quantidade de reforço, com uma quantidade de reforço que vai manter determinada resposta nesse contexto, né? Aqui eu usei o exemplo, o componente rico e o componente pobre. Então, pensei num componente que na presença desse estímulo, você ganha, por exemplo, comida no VI 15, certo? E no componente que a gente vai chamar aqui de pobre, a gente ganha comida no VI 45. Percebam que aqui num componente a gente ganha 3 vezes mais comida que no outro, certo? Normalmente, o dado que a gente tem é que quando a gente agora interrompe essas contingências de reforçamento, os sujeitos, tanto humanos como não humanos, e esse dado tem sido bastante robusto na literatura, vai persistir mais no comportamento, no componente associado com maior quantidade de reforço, vai persistir mais, como a gente pode ver aqui, vai resistir à extinção mais do que os componentes que a gente vai chamar aqui de pobre, né? Aqui a gente tem 2 gráficos só para exemplificar, porque parte do que a gente vai observar nos outros experimentos que eu vou mostrar aqui, para a gente entender, especialmente que não estão familiarizados tanto com essa literatura, de como se avalia a resistência
a extinção. Então, esse aqui é a taxa de resposta absoluta e aqui é proporção da linha de base, né? Porque aí é óbvio que quanto mais reforço, mais resposta, e aí então a questão da persistência tem que ser proporcional ao quanto eu respondia antes e não em função da sua taxa absoluta. Certo? Então, o dado basicamente robusto nesse contexto, ou nessa situação mais simples, ou mais típica de avaliação da persistência ou da resistência à extinção, é que o comportamento persiste mais no contexto no qual ele obteve maior quantidade de reforço. Bom, agora, e o controle aversivo? E a ideia de controle aversivo? Então, inicialmente, eu vou apresentar uma definição muito simples de controle aversivo, talvez a mais usada na literatura. O controle aversivo pode ser definido a partir de duas grandes contingências. Então, as contingências que a gente conhece como reforço negativo, que o Caê vai falar mais delas aqui para a gente, que é o aumento de respostas que evitam, né, ou que eliminam determinados eventos no mundo, e a gente conhece isso como reforçamento negativo, ou a diminuição da probabilidade de uma determinada resposta que produz uma consequência específica, normalmente uma consequência aversiva. Se a gente está aqui nesse evento, que a gente chama de simpósio de controle aversivo, é porque a gente, há alguns anos, o Marcos, a Tatu e boa parte da literatura em análise do comportamento já notaram ou captaram essa necessidade de continuar e de avançar sobre o estudo do controle aversivo, pela relevância dele, não só por ele estar presente na maior parte das contingências de controle da nossa vida, mas também porque a área desconhecia, e ainda desconhece boa parte dos fenômenos ou dos efeitos do uso do controle aversivo no comportamento, certo? Aqui eu gostaria, e essa é parte do debate que eu queria apresentar, na literatura de punição, bom, voltando um pouquinho, eu vou falar aqui especificamente de punição, tá? E as teorias da punição, depois a gente pode mencionar outras coisas. Basicamente, na literatura, a gente vai encontrar dois grandes grupos de teorias da punição. As teorias que a gente pode chamar de teorias do fator único, sim, perdoem aí a tradução, às vezes pode não ser a mais coisa, mas a teoria do fator único, basicamente, ela diz que o que a punição faz é reduzir a probabilidade de uma resposta, isso a gente sabe que a punição faz, isso está lá na definição de punição, mas ela reduz por um efeito direto, certo? De redução, vou usar uma palavra aqui comum na literatura de escolha, mas que talvez não seja tão comum na tradição chinesa, na força da resposta, certo? Então, ela reduz a força da resposta, ela realmente o que faz a punição é subtrair do reforço por um efeito direto, por um mecanismo direto de subtração. Então, o reforço aumentaria a força da resposta e a punição diminuiria a força da resposta, e isso resultaria na diminuição da taxa da resposta que a gente observa no que a gente chama de punição. E essa é a teoria do fator único. Agora vamos pensar o que essa teoria poderia ajudar a gente, ou que predição ela faria sobre a resistência à extinção. Se a gente tem dois componentes, certo? Um componente, nesse caso aqui, pensem que o reforço é o mesmo para ambos os componentes, mas adicional para um dos componentes a gente põe punição. Se a punição reduz a força da resposta quando eu interrompesse essas contingências de reforço, os organismos deveriam persistir mais. Ele deveria persistir mais no componente que não está associado, que não tem associado consigo a punição, certo? Quando a gente comparasse os dois componentes da mesma forma que a tradição da persistência do comportamento tem usado. Bom, a seguinte teoria a gente pode identificar como a teoria dos dois fatores. A teoria dos dois fatores é a mais comum, defendida pelo Skinner, pelo Seidman, por vários autores que têm tido... Bom, aí o debate sobre a relevância dela tem sido bastante grande na área, mas a teoria dos dois fatores, a primeira afirmação dela é que a redução que a gente observa na resposta, e, portanto, permite a gente chamar de punição, ela não é direta, ela não tem a ver com a redução da força da resposta produzida pelo evento aversivo. Ela é indireta. Indireta em que sentido? E aí eles afirmam pelo menos dois mecanismos que os autores afirmam, dois mecanismos que interagem para produzir essa redução da resposta. Primeiro, que o evento aversivo, no caso choque, produziria respostas incompatíveis, certo? E, ao mesmo tempo, incompatíveis com pressionar a barra, por exemplo, no caso de um rato pressionando a barra. Outra questão e outro mecanismo que se somaria a esse da indução de respostas incompatíveis é que, então, essas respostas incompatíveis de não pressionar a barra, ou seja, respostas que não produzem punição, terminariam reforçadas negativamente, certo? Por evitar o choque, por evitar o evento aversivo. Sim? Então, essa é basicamente a ideia da teoria dos dois fatores. Então, vamos pensar num componente
quando a gente tem um procedimento múltiplo, onde a gente tem dois componentes, e um desses componentes, o que está acontecendo é que existe, nesse contexto, a resposta produz reforço, mas ela também produz choque, certo? E agora, nesse mesmo componente, ao produzir choque, o que a gente estaria somando nesse componente, ele diminuiria a resposta desse componente, mas porque eu tenho um reforço alternativo também associado com esse componente. Então, eu teria aí uma soma de reforço positivo e teria uma soma de reforço negativo de respostas incompatíveis nesse mesmo componente, certo? Então, percebam que se eu tenho um programa múltiplo, um esquema múltiplo, e o que a gente tem, e o que acontece na hora da punição é a teoria dos dois fatores, a gente teria predições diferentes de cada uma, a depender da teoria que realmente seja mais correta para descrever o comportamento, enquanto a persistência do comportamento. Porque, segundo a teoria dos dois fatores, e a gente pode debater sobre a possível interpretação dessa teoria na aplicação para um componente, por um esquema múltiplo, eu deveria persistir mais no componente associado com o choque, certo? Porque agora eu tenho não só o reforço associado com isso, mas eu tenho um reforço negativo também associado a esse mesmo componente. Ou seja, eu teria mais reforços associados com esse componente que com o outro. Porque aqui eu tenho reforço positivo e reforço negativo, por mais que não seja para a mesma resposta, certo? Bom, resulta que quando a gente... e esse trabalho não é um trabalho, eu estou fazendo a apresentação aqui agora, mas ele é um trabalho que eu vinha desenvolvendo com alguns colaboradores, agora recentemente com o Marcos, mas também com a professora Diana Cortez e o professor Camilo Hurtado, que no momento trabalhava na Colômbia. A gente só conseguiu encontrar basicamente 3 estudos que avaliam punição num componente múltiplo, certo? E avaliam a resistência à extinção. Tá? E, curiosamente, esses 3 estudos ainda não estão publicados. O estudo do Hall, um estudo em colaboração, ele avalia, usa um esquema múltiplo, certo? E o que ele tem é segundos, e o timeout é produzido para um dos componentes com um esquema de VR2, certo? Realmente são 8 pombos. Na segunda fase, na fase de extinção, o que ele faz é que 4 pombos vão passar por um tipo de extinção e 4 pombos vão passar por outro tipo de extinção. Nesse procedimento de extinção, o reforço é suspendido, então por isso é extinção, mas ele mantém a apresentação do timeout durante o procedimento de extinção. E para esse outro grupo aqui, para esse outro grupo de animais, ele vai fazer extinção completa, extinção tanto do reforço como da punição, no caso aqui, de um timeout, certo? Basicamente, o resultado que ele observa é que quando o timeout é mantido durante a extinção, não há diferença na extinção, com exceção desse sujeito aqui, a base, certo? Perdão, aqui, deixa eu só ajeitar uma coisa, porque as caras de todos estão cobrindo a apresentação. Então, é importante a gente notar aqui que quando, no segundo tipo de extinção, quando ele faz extinção completa, sem reforço e sem timeout, a gente observa uma maior resistência à extinção no componente que estava associado com o timeout, está associado com a punição. Um dado importante que ele ressalta aqui, vai ser importante em todos os outros estudos que a gente vai apresentar, é que, e ele mesmo ressalta isso, e outros comentadores posteriores, é que o que a gente observa aqui a gente observa que existe um incremento nas primeiras sessões de extinção, especialmente na primeira sessão de extinção, por em cima da linha de base. Isso é importante. Como é a proporção da linha de base, a marca de 1 significa que ele responde na extinção igual o que ele respondia na linha de base, certo? Valores maiores que 1 significa que durante a extinção ele aumentou o responder em comparação com a linha de base. Certo? Então, o segundo estudo que a gente encontrou foi uma tese também, a tese da Manora. Sim? Paulo, só dar uma interrompidinha. Oi. Eu não entendi na sua apresentação como é que seria esse timeout. Você pode explicar um pouquinho mais? Bom, o timeout basicamente nesse caso aqui do Hall, devia ter colocado aqui. São 20 segundos. Então, isso. Ele tinha, nesse caso, com pombos, né?
é com pombos, então aí a facilidade com os estímulos. Então, vermelho e verde, se eu não me engano, era cada um dos componentes, então os contextos associados, e quando tinha um timeout, o timeout era um completo da caixa, 20 segundos. Certo? Então, Normalmente, nos estudos de timeout... O timeout era usado como punição, é isso? Exatamente. Tudo bem. Timeout é um blackout completo da caixa, e ele não pode obter reforço por 20 segundos. É importante que esses 20 segundos eles são a parte do tempo de sessão. Então, se ele tinha um tempo de duração do componente, o tempo de duração do componente se mantém igual, e esses 20 segundos é adicionado, é um tempo de não reforço completo. Obrigada. O experimento da Manora, a Manora apresenta a tese dela, onde ela replica parte dos estudos, replica os estudos do Hall, pelo menos esse que eu estou apresentando aqui, só que com choque, ratos, e usando choque como evento aversivo, certo? O que ela faz, ela tem um intervalo aleatório de 20 segundos para um dos componentes, e choques de duração aí de 5 choques num intervalo também, num programa de intervalo de 5 segundos. Para o outro componente, não tem choque, e o reforço é entregue num acoplado ao primeiro componente. Ela tem um procedimento muito parecido com o do Hall, que ela tem os 2 tipos de extinção, porém ela não divide os grupos. Então, ela tem os mesmos sujeitos passando por um e depois pelo outro tipo de extinção, certo? A gente pode observar que, igual que o Hall, só que é importante uma coisa aqui: ela faz primeiro a extinção completa e depois a extinção que mantém. Parte da discussão dela vai ser de que ela, obviamente, pelo efeito de ordem aqui das extinções, ela vai poder confiar mais nessa primeira extinção que na segunda, até porque ela não faz o controle, não faz o balanceamento da sequência das extinções para avaliar. De qualquer maneira, o dado é basicamente o mesmo que a gente observa com o Hall. Então, basicamente, o que a gente tem da mesma forma que o Hall, os ratos persistiram mais no componente associado com a punição que no componente associado com a não punição, certo? É importante notar que no experimento dela também, essa é a extinção completa, né? Extinção sem reforço e sem punição, e é importante observar que para 3 dos 6 ratos, ela observa também esse incremento por em cima da linha de base durante o resultado da extinção, certo? O dado desse rato foi perdido, então ela não reporta, porque essas sessões esse rato não perdeu o dado, realmente. Certo? Quando a extinção é sem reforço e com choque, ela observa basicamente a mesma coisa que o Hall também observou. Assim, que não existe uma diferença sistemática na resistência à extinção, mas é importante observar aqui que a resistência à extinção vai ser muito baixa, e por isso que ela diz que provavelmente que ela tem aqui um efeito de sequência das extinções repetidas, e somado isso a adição de choques aqui durante o procedimento de extinção, pois basicamente esse resultado ela desconsidera ele de alguma forma. Bom, então basicamente o que a gente tem aqui, esses 2 estudos não publicados coincide de que os sujeitos persistem mais no componente associado com choque durante a extinção completa, similar ao proposto pela teoria dos 2 fatores. Porém, ambos mencionam que esse efeito observado pode ser um subproduto da retirada da punição, certo? E não um efeito direto da punição na linha de base. Eles dizem que esse é um efeito muito reportado na literatura de controle aversivo. Quando a gente retira a punição, existe o quê? Um incremento da resposta imediato a isso. Esse é um problema. Então, parte disso controlar parte desse efeito e avaliar qual é o efeito realmente do controle aversivo tem sido uma dificuldade nessa literatura, né? Eles não publicaram outros estudos, não encontrei outros estudos relacionados com isso. A gente fez um estudo piloto há alguns anos já. Agora, a gente está tentando publicar ele junto com a professora Diana e o professor Camilo Hurtado. E o estudo que a gente fez foi uma das tentativas de controlar esse efeito, era não necessariamente controlar esse efeito, mas tentar igualar esse efeito. Ter 2 componentes, um pouco mais parecido também com a literatura de
de persistência do comportamento, ter a mesma quantidade de reforço para os diferentes componentes, porém diferentes taxas de punição durante a linha de base. E, pelo menos, no caso do efeito da retirada, incrementar que esse incremento fosse proporcional à punição. Então, assim, a gente poderia avaliar a persistência do comportamento da mesma forma. E esse foi o procedimento que a gente fez com ratos e usando choque como eventos aversivos. A extinção, a gente fez apenas uma extinção por uma questão de limitação do aparato, da quantidade de caixas, esse tipo de coisa, e o tempo que a gente tinha para usar o laboratório. E a gente fez, então, extinção completa para avaliar, já que a gente apostava nesse controle, ou estava tentando avaliar um pouco esse controle. A gente não observou nenhuma diferença, então o resultado que a gente tem é que não houve diferença na persistência do comportamento entre os componentes, mesmo que para um dos componentes os ratos recebessem 3 vezes mais choque que para o outro. Bom, esse experimento, como eu disse para vocês, ele é um experimento exploratório, ele tem várias, a gente pode apontar diferentes limitações metodológicas nele, desde a intensidade do choque, até uma série de coisas que vocês sabem que quando a gente começa a trabalhar com controle aversivo, a gente tem que ir explorando e tateando aí até encontrar os parâmetros adequados dessa investigação. Eu acho que essa era parte do debate que eu queria apresentar aqui, que as pesquisas sobre o efeito da punição e a persistência do comportamento podem ajudar, e essa talvez fosse o que eu queria trazer aqui, elas podem ajudar a esclarecer ou pelo menos a tentar limpar um pouco esse terreno, ou jogar mais areia, né, nesse terreno sobre cada uma das teorias da punição e tentar conformar aí um pouco essa área. A quantidade de estudos sugerem ou apontam para a gente, a primeira coisa que a gente observou quando começou a lidar com essa área é a necessidade de muitas avaliações, muitos ajustes dos parâmetros de pesquisa, certo? Então, isolar a quantidade de reforço, equiparar a quantidade de reforço, por exemplo, com esses procedimentos acoplados, ou a própria comparação entre diferentes taxas de choque, no caso, se a gente for usar o choque como evento aversivo, a própria diferença entre choque contingente e não contingente, a manutenção dele durante a extinção ou não, e como controlar essas possíveis questões. Mas uma das coisas que a gente, eu tenho defendido, é a ideia de que o procedimento múltiplo pode ajudar a avaliar essas duas coisas, inclusive as próprias predições das teorias da punição. Porque uma coisa é fazer a predição para uma situação concorrente de escolha, outra coisa é fazer as predições para uma situação múltipla. Muitas vezes, na área de escolha, a gente transfere para a situação múltipla, mas aqui a gente teria situações ou possibilidades diferentes do impacto do controle aversivo nesse contexto. Certo, gente? Muito obrigado. Essa era a apresentação, realmente. Não espero ter levantado mais o debate do que dado respostas, porque não tenho. E é isso. Eu teria algumas perguntas para fazer para você, Paulo, depois. Claro. Que é mais assim de alguns dados, assim, por exemplo, que duração e intensidade de choque vocês usaram? Nós usamos 0,35 miliamperes e 0,5 milissegundos, né? Tá, certo. E você também realmente essa é uma questão que a gente, por exemplo, a gente sabe que a literatura normalmente o que ela faz é ir ajustando, assim, fazendo o tuning do choque até ele produzir uma redução significativa. Como a gente mas aí a gente viu que a maioria da literatura usava também 0,35 e que era bem reportado e que produziu uma redução significativa. A gente não teve essa redução, então a gente assumiu que o choque não produziu redução em geral na resposta. Esse é um dos problemas do nosso parâmetro. Uma das coisas que a gente está discutindo é isso, que a gente não pode falar, por exemplo, de punição. A gente fala de controle aversivo. De qualquer maneira, a gente tem 3 vezes mais mais eventos aversivos do que no outro componente. Se a gente levasse a tradução ao pé da letra da ideia de persistência, não teria sentido você receber 3 vezes mais eventos aversivos, mesmo que sejam moderados, e persistir e não ter nenhuma diferença na persistência. O Caê quer fazer uma pergunta. Diz aí, Caê. Eu queria falar um monte de coisa. Monte, mas é rápido. Primeiro, parabenizar o Paulo, que bacana. Paulo, depois eu quero o seu contato, porque acho que tem muita coisa que eu tenho
feito aqui com humanos que tem muito a ver. Eu tenho uma aluna do doutorado, inclusive, fazendo essa questão da punição com time-out, com humanos, né? E acho que tem um jogo legal. E aí, nesse sentido, a primeira coisa que eu tenho para te fazer é um pedido. Você falou de 3 estudos não publicados, provavelmente dissertações ou teses. Eu gostaria dos PDFs desses trabalhos, porque eles têm muito a ver mesmo com o que eu estou fazendo, e é mais complicado a gente achar esses estudos não publicados. É quando a gente tem um interesse ali, vai nas profundezas para tentar achar se alguém já fez alguma coisa. Então, me ajudaria bastante isso. E saber depois o que você está fazendo. Aí, outra coisa é assim, você tem reforços positivos, um componente com mais punição do que outro, aí você vai testar a extinção disso que já deveria estar reduzido, né? Só que não reduziu, pelo que o Paulo falou, quer dizer, deveria estar reduzido, mas não reduziu, não é, Paulo? Mas teve uma No lá que último reduziu. experimento. No último experimento. Nos outros Não dois, reduziu. sim. Os outros, Não, sim. não. E esse que reduziu pela punição foi mais resistente à extinção. O que talvez assim tem uma discussão que a gente precisa fazer aí, porque assim os estudos de resistência comportamental à mudança dentro da ótica da teoria do momento comportamental vai dizer que quando você mantém a taxa de reforço positivo igualada, outras variáveis vão interferir com a resistência do comportamento à mudança. Uma delas é que a taxa de resposta mais baixa tende a ser mais resistente à mudança. Então, embora tenha tem alguma coisa aí que eu acho que precisa pegar para discussão, né? Quer dizer, será que porque a punição reduz a taxa de resposta e quando a taxa de reforço está igualada, a literatura tem mostrado, a taxa de reforço positivo está igualada, a literatura tem mostrado que, por exemplo, entre FR e DRL, só para exemplificar, a taxa de reforço mais baixa vai ser mais resistente à mudança, não é isso que está produzindo maior resistência à mudança no componente punido? Acho que é uma... Quer dizer, o que eu estou querendo dizer assim, não só a teoria dos 2 fatores, mas tem outros dados experimentais aí que a gente precisa equalizar na discussão. É isso. Né? Mas esse da taxa, realmente tu tens razão aí. A taxa é um problema, a taxa da resposta é um problema tanto para persistência como para qualquer coisa. E aí, nesse caso, e curiosamente, os estudos não incluem, os modelos não incluem essa questão, o efeito da taxa da resposta, né? Por várias razões, mas a questão é essa. Então, uma possibilidade é controlar a taxa de resposta, uma questão é igualar a taxa da resposta e desbalancear aí a coisa. Mas aí a gente não veria efeito da punição se a gente iguala a taxa da resposta. Então, a gente não pode chamar de punição. Aí a gente fica num problema aí. Mas nesse sentido, esse último estudo que você mostrou, que não teve o efeito da punição, você, estranhamente, entre aspas, até porque o efeito, a taxa de resposta era mais parecida, você não fez a curva de proporção de mudança, você só mostrou taxa de resposta. Não, é tudo proporção de mudança aí. É tudo proporção? Eu também tinha entendido que não era proporção, era a resposta. Eu tive a impressão que não. Acho que está com resposta por minuto. Não, tá taxa, desculpa. Mas o dado da proporção é igual. O dado da proporção é igual. Mas eu acho legal mostrar, porque veja só, quando o choque não produziu a redução na taxa de resposta, não houve resistência à mudança diferencial. Não sei se eu estou fazendo um brainstorming aqui com vocês. Tipo, quando o choque produziu a redução da taxa mais baixa foi mais resistente à mudança. Mas quando o choque mantém as taxas de resposta igual, a proporção de mudança é igual. O que me sugere... É como se ele fosse inútil, não é? Como se ele fosse inócuo. Ou ele é... Então, aí fica... Porque assim, pode ser essa leitura porque ele é inócuo, pode ser a leitura porque quando não afeta a taxa, o choque não vai afetar, não é o choque que está afetando. É complicado, porque é difícil separar uma coisa da outra, né? Mas eu estou, assim, fazendo brainstorming mesmo, assim, tentando pensar em possibilidades de discussão.
tá? Quer dizer, Acho que essa é a função. será que é porque o choque não teve efeito de punição? Ou, por outro lado, lá eu estou apostando que a redução da taxa de resposta, a diferenciação da taxa de resposta é que poderia estar... Agora, é meio impossível separar uma coisa da outra, ou muito difícil separar uma coisa da outra, né? Porque o choque não ter produzido efeito é não ter reduzido a taxa, não é? Então, como separar essas duas coisas para poder ver qual que é a variável realmente determinante? Com reforço, tem várias manipulações nessa direção. Com choque, a gente pode tentar... Eu estou com medo de ocupar o tempo, então quando vocês quiserem me cortar, me corta, mas quando... É que tem tanto a ver com o que eu estou fazendo que eu fiquei empolgado. Por exemplo, passou aqui pela minha cabeça, se você tem aqueles estudos que eles fazem FR, DRL, igualam a taxa de reforço, fazendo um Landen. VI, FR, VI, DRL igual a taxa de reforço, só que uma taxa mais baixa, outra mais alta. Você introduz a punição aí. A taxa de resposta pode baixar nos dois, mas o DRL ainda vai ser mais baixo que a punição. Será que teria efeito diferencial? Entendeu? Será que a punição altera o efeito do reforço? Se der no DRL, quer dizer, se a punição tiver um efeito parecido nos dois componentes, reduziu, sei lá, 50% da resposta nos dois componentes, mas o DRL permaneceu mais resistente à mudança, é que a taxa de resposta, muito provavelmente, tem uma força aí nessa questão da resistência. Ou, por exemplo, Caê, nós poderíamos igualar a taxa de resposta, mas de formas diferentes. Por exemplo, igualar a taxa de resposta, reduzir a taxa de resposta só com reforço, usando um DRL. E no outro componente, reduzir a taxa de resposta com reforço e punição. A taxa de resposta é igual. Será que a persistência vai ser igual? Mesmo que um esteja associado. Em ambos teve redução. No caso, teve punição, porque a gente produz a redução. No outro, a gente produz a redução com DRL, controla a taxa de resposta. E aí faz o procedimento de extinção, por exemplo. Pode ser. E aí a gente não separa, mas no caso a gente controla o efeito da taxa de resposta, iguala a taxa de resposta. É uma maneira bem diferente e muito bacana, porque envolve outra área, né, outro processo, dessa discussão do efeito que a taxa de resposta tem sobre a resistência à mudança, né? Isso já é um problema sozinho, né? Sozinho. Esse é um problema sozinho. Aí, uma última coisa antes de passar a palavra para o Marcos. Como você está fazendo a extinção, por que não fazer uma ressurgência? Porque, assim, uma das grandes questões, tanto com punição quanto com extinção, é a sua duração, né? Do efeito dessa baixa taxa, que tem implicações, inclusive, aplicadas. Você teria que fazer uma fase a mais, que seria voltar para a condição anterior, sem a extinção, por exemplo, e tentar ver ali o efeito dessa ressurgência. Daria para fazer também uma volta sem extinção e sem punição. Será que reestabelecer isso? Quanto tempo leva para essas taxas de... Não sei. Imagino que possa ter coisas interessantes aí também de relevância aplicada. Com pouca coisa a mais no procedimento, você poderia ainda ter uma outra resposta bastante interessante. No procedimento, no estudo da Manora, ela tem reinstalação, que é a mais fácil de fazer depois do procedimento de extinção, né? E aí ela tem uma avaliação da reinstalação. A gente agora, aqui no laboratório com o Marcos e uma aluna de PIB, que a gente vai coletar um dado, que é tentar ajustar alguns dos parâmetros desse estudo que eu estou mostrando para vocês, e incluindo uma fase de reinstalação no final. Primeiro dizer para o Caê para ele ficar à vontade, que a ideia do SICA é essa, a ideia é fomentar o debate. Então é isso mesmo, Caê, você está dando o modelo do que a gente espera, é isso. Segundo, aí, Paulo, eu acho que a gente tem que começar a fazer uma coisa que
é meio óbvia, mas que a gente raramente faz nesses estudos. Se você está dizendo que um determinado estímulo, com uma determinada propriedade, tem uma determinada função, você tem que mostrar isso antes. Você tem que testar isso antes. Eu acho muito estranho que as pessoas. Eu vou pressupor que um choque de 1 miliampere Vai ser suprime punitivo. tanto na coisa. Aí eu vou lá e boto. Pô, era a mesma contingência, era o mesmo equipamento, era. As pessoas estão esquecendo desse pequeno detalhe que eu aprendi muito lá com a Tatu, né, Tatu? Dois equipamentos diferentes com as mesmas dimensões do choque, o efeito é diferente, porque tem certas coisas que não estão lá, que a gente não mapeia normalmente, como a tal da onda do choque lá das caixas da Tatu, que fogem ao script. Então, eu acho que nessa seara aí, Paulo, a primeira coisa que eu faria é testar a função dos estímulos que vão ser usados em contingências similares, se não exatamente as mesmas contingências similares. Atestou isso? Ok. Então, se você não produzir aquele efeito, você pode, pô, mas isso funcionou como punidor. Eu não vou ficar discutindo isso. Mas era ou não era punidor? A intensidade, eu acho que tem que calibrar antes. Primeira coisa. A segunda, Paulo, eu achei muito estranho um monte de trabalho de 2015 não publicado. Tem alguma outra razão para ele ser inédito quase 10 anos depois? Tem alguma coisa de problemas metodológicos que o grupo avaliou, que estão impedindo a divulgação dessas pesquisas? O que está acontecendo? Porque não é comum você ter... Os únicos dados que a gente tem são todos inéditos e um inédito de 2015. Não, como assim? Você podia contar um pouco? Então, por que também? Então, aproveitando, contando, claro, estou completamente de acordo contigo sobre o que estás falando. E, na verdade, quando a gente rodou esse estudo, a gente fez a gente fez algumas manipulações antes e, obviamente, boa parte dela tem a ver com isso, de ajustar os parâmetros. Coisa assim, não é esse estudo que eu estou reportando aqui, não é o primeiro, porque, por exemplo, inicialmente a gente começou com uma intensidade de choque altíssima e reduziu completamente a resposta, a gente não pode ter isso, aí a gente voltou, aí a gente começou o estudo de novo com novos ratos, aquela coisa, bom, aí depois tem uma questão também da limitação da estrutura, mas tem completa razão, parte da ideia tem que ter a ideia agora, no procedimento que a gente está, é ter uma fasezinha de base sem choque, uma fasezinha de base com choque, que a gente garanta a redução. E tem uma redução, Aí a gente vai ajustar o parâmetro do choque, aí eu vi que alguns estudos com choque, revisando parte dessa literatura, eles necessariamente vão fazer, e muitas vezes, infelizmente, e é uma questão do controle, por exemplo, sujeitos diferentes vão ter que ter intensidades de choque diferentes, porque isso acontece, pelo menos para responder essa pergunta, desde que garanta uma redução mínima de, por exemplo, o estudo da Manora, o que ela faz ela ia ajustando a intensidade do choque até que pelo menos reduzisse 25% da linha de base. Legal. Podia reduzir de 25% até 75%. Mas pelo menos. Não podia parar 25%. De responder, né? Tinha que continuar respondendo. Não pode parar de responder. Não pode parar de responder. Esse é um problema. Mas vocês sabem, Marcos e Tatu e Caio, essa é a coisa. E aí, então essa fase está planejada para o próximo estudo que a gente conseguir coletar tudo certo. Custou completamente de acordo, essa é uma das discussões, das coisas que a gente está discutindo, tentando nesse manuscrito. Então, notas aí, curiosidades. Pode deixar que eu te mando, Caio, do primeiro estudo do Hall, esse de 2015, é uma apresentação da aba. Eu encontrei porque eu encontrei a tese da Manora, de 2016, ela cita o estudo do Hall, aí é com Hall e Latal, eu escrevi para o Latal, pedi o estudo para o Latal me mandou os slides e as anotações do Hall, que é Ezra, é o nome dele. Ele disse que ele nunca tinha dado continuidade porque ele teve um problema de saúde muito sério, o Hall, o Ezra, que é esse estudante, e foi estudante de doutorado dele. Já encontrei a tese dele, esse é um estudo adicional da tese dele, então a tese de doutorado dele não é esse estudo, foi um estudo que ele fez adicional à tese de doutorado, que é com timeout, uma tese super interessante com timeout. Fui ver, e a tese não tem nenhum estudo da tese dele publicado,
Parece, eu não sei, suspeito que é alguma coisa, e ele disse por questões pessoais, nunca foi levado adiante e tal, esse tipo de estudo. O da Manora eu não tenho nem ideia de por que não foi publicado. Manora é americana? É americana? Eu suspeito que talvez pelo viés da dificuldade de publicar resultados negativos, mas não sei. Literalmente, sinceramente, não sei. O estudo piloto que a gente fez, porque por várias coisas e as dificuldades de controle meteorológico que eu estou reportando, a gente está terminando de escrever o manuscrito agora, pandemia, todas essas coisas, eu terminei de coletar no começo e veio a pandemia, então eu não... A escritura dele eu terminei agora e a gente está entre os autores fazendo as revisões para ver o que acontece com esse estudo, que foi o último estudo que eu apresentei para vocês. Então, essas são as histórias, cara. Eu te mando todo o material que eu tenho sem nenhum problema. E tanto as apresentações como a tese da Manora, é uma dissertação, é uma tese de doutorado. E estão aí. Mas, curiosamente, eu também acho impressionante que tenha tão pouco estudo sobre isso. E é muito curioso porque pensar nessa ideia, antes mesmo de conhecer as coisas, eu li num artigo do Nevin. O Nevin tem um artigo em que ele menciona as possibilidades de controle aversivo, acho que lá por 2000, do estudo sobre persistência, lá por 2012, 2013, e uma das coisas que ele menciona são essas possibilidades, e aí assim que eu consegui, eu fui procurar e encontrei isso. Mas também acho engraçado. Eu acho que realmente pelas dificuldades meteorológicas de fazer todas essas manipulações, Marcos, que tem tão pouca gente fazendo isso. Eu escutei que por aí tem outros laboratórios também, imagino, por exemplo, igual que o CAE, a gente trabalha com coisas parecidas, eu não sabia, eu suspeitava que ele podia estar trabalhando com o tema, mas a gente não sabe exatamente o que está fazendo. Então, é isso. Deixa eu ver. Samantha, você está recebendo aí pergunta das pessoas? Na verdade, só teve uma que eu acho que foi um pouco o que o Marcos Bentes colocou, que é sobre a que você atribui esse baixo volume de pesquisas nessa área, e eu acho que o Marcos Bentes já foi colocando assim, por que está inédita, enfim, e aí a pessoa que perguntou até agradeceu o Marcos. Depois dessa, não teve outras perguntas, então acho que o pessoal não chegou a fazer. Deixa eu aproveitar, então, se não tem outras perguntas, fazer uma pergunta aqui para o Paulo. Você falou bem no finalzinho, Paulo, que precisa realmente avaliar essa questão dos parâmetros, do estímulo e coisas do tipo, e você falou em aversivos contingentes e não contingentes. Você não tinha a situação de não contingência? Não. Tinha? Não. Não. Tá. Mas, tá. Mas o Hall tem 2 estudos. O segundo estudo dele é com não contingentes. Tá. Mas visando o mesmo tipo de coisa, assim, de testar a teoria dos 2 fatores, tal, mais que tudo, ele não faz o debate com a teoria dos 2 fatores, na apresentação, que a gente, até onde tem acesso, ele não faz o debate com a teoria dos 2 fatores, mas o debate da contingência e não contingência, até pela época, tem mais a ver com o debate da teoria do momento comportamental, porque parte desse debate vai tocar bem que apesar de mais batida que está nesse momento a teoria do momento, mas ela o debate da contingência e não contingência tem a ver um pouco com a teoria do momento, no sentido de que então você deveria ter o mesmo efeito. Será que a quantidade de reforço ou a quantidade de punição contingente e não contingente afetaria da mesma forma a persistência? Parece que não, mas também tem os mesmos problemas. E aí ele não tem diferença com a não eu contingente. acho que também pode estar conectada com o problema das teorias da punição, porque você lembra lá que no debate, se a teoria dos 2 fatores estiver correta, ser contingente ou não deveria ser tão relevante, porque a presença do aversivo produziria as respostas concorrentes, então em parte seria induzido. Então, talvez por aí também, se ele controlou isso, o contingente ou não contingente, talvez dê para responder essa pergunta. Então, não é a mera presença de um aversivo que induz uma resposta concorrente.
Mas aí, Marcos, então, aí a gente pode voltar um pouco, porque eu mencionei na apresentação que a gente poderia debater sobre a aplicação da teoria dos dois fatores que eu estou fazendo aqui na apresentação para o esquema múltiplo, né? Porque a teoria dos dois fatores, ela, bom, pelo menos a forma mais convencional dela, ela foi para situações simples, de um único esquema, né, que é como o Skinner usa, ou o Seidman e tal, ou para situações concorrentes, onde os dois esquemas são simultâneos. Certo? Aí você tem sentido dizer que você reforça negativamente outras respostas. No caso da situação múltipla, como ficaria a aplicação da teoria dos dois fatores nesse contexto? Entende? Então, ela tem uma particularidade aí, incluso isso implicaria para as derivações formais da teoria dos dois fatores, ou da ação indireta, da punição e tal. Que é essa questão que eu estou trazendo aqui. A mais convencional é a que a Manora apresenta, foi essa que eu apresentei aqui. E tem razão, porque o reforço negativo que viria nesse componente, ele é não contingente. Ele é contingente, mas ele é independente da resposta que está sendo mantida, entende? Então, ele é contingente a outra resposta, mas é como se fosse, o importante é o contexto. Essa interpretação mantém a lógica do momento comportamental, de que o que importa é o contexto, de que nesse contexto o que vai é somar e subtrair reforço e punição. Quando você fez acho que foi o seu primeiro slide que você apresenta a questão, né, você fala dos dois grandes conjuntos de reforçamento e de punição, me deu a impressão que você estava tratando só de punição positiva. Eu sei que no laboratório, com animais, é muito difícil fazer punição negativa. Né? Mas, assim, a lógica, o raciocínio, assim, que você está fazendo, você acha que se aplica para punição negativa também? Digamos, se for feito... que nessa área, realmente, estudo com humanos é complicado, né? A gente tem trabalhado punição com a questão de perda de pontos, perda de pontos, aquelas coisas. Exatamente. Aí, no caso da punição negativa, se usa, por exemplo, a perda de pontos, aí a gente teria que... Será que a perda de pontos, a gente poderia falar desses dois mecanismos? É uma questão também da forma de explicar. Eu pensaria que não, porque parte da justificativa de usar pontos é a escala, é o uso da mesma escala. Então, eu ganho para um lado e perco para o outro. Aí a gente teria que não sei, não saberia responder. Eu sempre, quer dizer, essa interpretação do Skinner, eu sempre vejo assim, eu tenho um pezinho atrás com ela, mas acho que realmente o laboratório está aí para testar uma série de coisas, né? Mas, por exemplo, me parece muito que ela é um pouco fruto dos estudos experimentais com animais né, lá do começo, né, que até pode continuar agora também, mas usando o choque como estímulo aversivo, né? Então, por exemplo, reações emocionais, respostas incompatíveis, né, que são geradas, iniciadas pelo estímulo aversivo. Acho que você pode ter punições que não necessariamente isso aconteça, embora produza a redução da probabilidade da resposta, que produziu aquela consequência, né? Naquele exemplo que a gente deu hoje de manhã, por exemplo, de um feedback negativo, feedback de erro para um aluno, né? Eu não sei se necessariamente gera respostas emocionais, se necessariamente gera esses outros efeitos aí que fazem parte da análise do Skinner, né? Você que teve esse período longo lá na Colômbia, como é que você sentia, qual que era a predominância de adoção de explicações? De pensar a punição mais na forma como o Skinner analisa, ou mais como na forma que Azar e Rose, e depois os mais recentes, também têm analisado? Em geral, na Colômbia, não era, o debate não tinha muito a ver com o contexto da Colômbia sobre as teorias explicativas, tinha mais a ver com as teorias da escolha, de onde a gente pode tirar as derivações dessas duas teorias. Mas isso desde quando eu estava aí na USP, o debate, por exemplo, a gente centrava na formalização, ou em parte o debate na formalização dela, né? Então, independente da teoria explicativa, porque a gente pode pensar, então tem 2 mecanismos, 3 mecanismos, e aí a pergunta vai por outro lado, porque então você tem que ou isolar um mecanismo pavloviano, ou isolar o mecanismo operante.
e aí você pode ir por esses dois lados, você pode ir pelo lado dos efeitos realmente, né? Então, se ele soma ou se ele subtrai da força, aí, independente de como são esses mecanismos, mas como uma forma de com uma ideia de formalizar e de pensar em que impacto seria com as formalizações das teorias. Por exemplo, a teoria da persistência. A teoria da persistência não tem derivações para o uso do controle aversivo até o momento. A gente tem agora, então, com as teorias com a proposição da ressurgência como escolha, alguma possibilidade explícita de incorporação das diferentes teorias da punição, como essas que a gente está falando aqui, na avaliação da ressurgência e da resistência do comportamento de alguma forma. Mas isso implicaria, então, voltar um passo atrás, que é o que faz, como a gente estava falando na discussão com o Caê e contigo, Tatu, sobre o que a punição faz. Porque até nas áreas, no estudo da escolha, a literatura não é consistente sobre isso, e como tu dizes, muitos experimentos parece que o choque ou a punição ela é irrelevante. A lei da igualação tradicional prediz boa parte dos estudos de escolha com um poder explicativo razoável, sem ter nenhuma incorporação de punição, de choque, de coisa. Claro, tem alguns desvios, tem algumas coisas, ela faz alguma coisa. Mas a gente precisa voltar, eu acho, né? Eu estou pensando ultimamente sobre isso, e a ideia de que a gente tem que necessariamente voltar vários passos atrás, um pouco no que o Marcos estava mencionando, retornar os passos e pensar bem no básico mesmo, o que ela faz, como está funcionando esse negócio. Não sei se o Marcos está com a mão levantada. Diz aí, Marcos. São duas coisas. A primeira, Tatu, é curioso realmente no que o Skinner se baseou, né? A gente pode deduzir, né, a parte experimental. Em 38 ele não usava choque, ele usava lá o infame tapa na pata do rato. Mas em 41 tem lá ele e o Estes fizeram aquela proposição lá, né, de supressão condicionada, era choque. E claramente, no Ciência do Comportamento Humano, quando ele descreve o efeito da punição, ele está fazendo um análogo do que eles fizeram no experimento. Além disso, ele orientou a tese do Estes, que em 44, que são, parece que mais de 40 experimentos, todos com choque. Então, ele não usou. Mas o aluno principal dele que estudou isso usou largamente choque no momento em que não tinha padronização ainda. 44, eles falavam de volts, não era miliampere ainda, então era uma bagunça metodológica. E ele se baseou muito nessas conclusões informais não, porque é formalizado, foi uma tese, mas eram aqueles dados ainda. Aqueles dados no momento em que a tecnologia do choque ainda não tinha sido bem estabelecida. E principalmente, aí já no momento posterior, os dados do Sidman, né, de esquiva com choque. Eu acho que esse é o aparato, digamos, empírico que o Skinner utiliza. Mas aí, Tatu, eu acho que tem uma coisa, aproveitar o Paulo e o Caê, que são especialistas nisso, tem uma coisa anterior que a gente teria que discutir. Eu acho que não é só como funciona a punição, é como funciona o reforço. Porque a gente não pode esquecer que lá em 38, quando o Skinner começa com essas especulações sobre o mecanismo da punição, não subtrair respostas, a gente não pode esquecer que ele tinha uma metáfora infeliz naquele momento lá, da reserva de reflexo. Então, para o Skinner, naquele momento, o que o reforço faz é colocar respostas potenciais numa reserva. E essa reserva conceitual pode ser avaliada em extinção. Então, naquele momento, em 38, não tinha esquemas ainda, né, Caio? Então, o que o reforço faz? Fortalece o responder. Como? Ele imaginava que podia ter uma relação direta, digamos, 1 para 1. Cada reforço gera uma resposta potencial. Então, eu podia fazer, se eu tenho 20 reforços, eu tenho 20 respostas em extinção. Então, quando ele começa a discutir isso lá em 38, esse é o modelo na cabeça dele.
É isso que o reforço faz. Isso ruiu, isso acabou. Então, acho que a gente teria que fazer uma crítica agora ao que o reforço faz. O que o Skinner acreditava que ele fazia lá em 38, o que as teorias mais modernas defendem que um reforço faz, e ver se é compatível. Então, a conclusão dele, eu acho que não é. O que ele estava esperando lá é compatível com aquela teoria que ruiu. A partir dos esquemas de reforçamento, não tem o menor cabimento falar dessa relação direta. Mas é isso que está por trás da teoria assimétrica, que o Paulo está chamando de 2 fatores aqui. Mas a teoria assimétrica é isso. Você está pressupondo que o reforço funcione diferente da punição. Mas o que o reforço faz? O que o reforçamento faz? É acrescentar. Muda a força da resposta como? Como é que eu meço isso? Aqui, o pressuposto dele é que a extinção me revelaria a quantidade de respostas potenciais. A extinção é passiva? A extinção não é um produto, não é uma contingência indutora também, supressora ativa de respostas? Eu acho que a gente tem que rever todo esse encadeamento lógico do Skinner, viu? O Paulo, você usou aí um termo, força de resposta, né? Eu não sei, eu gostaria... Isso é uma pergunta mesmo. Há uns tempos atrás, a Carolina Laurenti me perguntou como é que a gente estava usando esse termo. Eu falei, olha, eu não vejo muito esse termo ser utilizado hoje em dia nas análises, né? E você utilizou. Como é que você vê isso, Paulo? Como é que hoje você pensa esse termo, força da resposta? Bom, ele é um termo... Bom, vou tentar responder primeiro a tua pergunta, que eu estava pensando num comentário para... Tá, tudo bem. A força da... Bom, primeiro que esse é um tema de debate bastante importante, eu acho. O Marcos diz que naquele momento ele tinha coisa, e tem vários textos que hoje em dia ainda demonstram como o Skinner, apesar de sugerir outras formas, a ideia de força da resposta ainda está por trás de toda a lógica. E é isso que o Marcos está só reafirmando aqui para a gente. A ideia de força de resposta ainda está na base do que é a teoria de reforçamento skinneriana. Sim. Ele disse que não queria uma teoria de reforçamento, mas ele não cria outra e mantém a que ele continua. Então, a discussão hoje em dia é isso. Tanto que, então, quando a gente vai... E a gente discute pouco, aqui, curiosamente, a gente discute pouco quais são as teorias do reforçamento que a gente tem. Né? A gente, no Brasil, não discute por essa tradição skinneriana de evitar, é quase um problema psicológico aí. Sabe, falando da aceitação, da teoria da aceitação, a gente faz uma evitação experiencial da ideia de falar de teorias de reforço. E a teoria skinneriana ela é da força de resposta. Certo? Existem derivações dela, existem outras apropriações, por exemplo, o Hurston tratava com a ideia de força de resposta, outros autores, então, vão começar a alterar a lógica de percepção, de falar de força ou não falar de força, falar de adaptação, falar de coisas, normalmente vão para outras tradições, tradições ecológicas, tá? Recentemente, na nossa área, por exemplo, alguns autores, como o próprio Seyhan e outros autores, têm discutido outras possibilidades de falar de formas alternativas à noção de força de resposta, tanto do Skinner como do Hurston, por exemplo, na ideia de escolha. Mas ele está aí. A ideia, eu acho que o problema de fundo está em qual é a teoria de reforço que a gente tem, e a gente não tem uma nova teoria de reforço que substitua a ideia de força de resposta de alguma maneira. Então, pensando na força da resposta, eu acho que é isso. A gente não usa no Brasil, curiosamente, mas é mais por evitação que porque a gente tem uma alternativa melhor, eu acho. Eu não sei muito bem. Aí eu estava pensando agora sobre a pergunta do Marcos, sobre o comentário do Marcos. Eu acho, Marcos, inclusive, que primeiro que eu acho que são debates, categorias distintas, né? A questão do número de mecanismos e o impacto de assimetria ou assimetria, assimetria enquanto aos mecanismos, assimetria enquanto ao efeito no comportamento. Eu acho que são debates que são distintos. E eu acho, inclusive, que o debate sobre a punição talvez nem tenha muito sentido pensar na distinção operante e respondente, porque você pensa,
você pensa no comportamento operante, pensa no reforço. O reforço, alguém vai negar nesse momento que o reforço não existe um componente pavloviano durante a aquisição do reforço? Claro que não. E foi por aí onde eles passaram a rasteira, desculpa as expressões informais, passaram a rasteira na teoria do momento, né? Ao reconhecer essas interferências, por aí foi, e você tem as próprias interferências do reforço. Então, você pega, por exemplo, os experimentos de transferência pavloviana instrumental, né? Pavlovian Instrumental Transfer, e quando você usa esses mecanismos, você vai ver que a persistência não se mantém. Então, aí você tem um problema com a base da teoria do momento, e que a relação pavloviana, apesar de ter o dado robusto original lá, em alguns contextos ela não se mantém, então aí você começa a cortar por aí. Talvez essa seja a coisa, mas a gente primeiro precisa ter o dado robusto do evento aversivo. Do controle aversivo, a gente não tem nem o dado robusto. A persistência do comportamento com reforço existia um dado robusto, né? Um dado que você diz, quanto mais reforço nesse contexto, mais persistente é. A gente não sabe o que acontece com a punição. Nem com choque, porque choque é choque. Choque é choque. Nem com choque. Certo? Então, eu acho que talvez pegar o fenômeno e ver, mesmo que seja com choque, estabelecer, o choque não é o evento aversivo que a gente não, estabelece com choque, né? Pelota de comida também não é. Aí a gente, certo? Então, eu acho que é nesse sentido que eu dizia de voltar um pouco atrás, de ter um dado robusto. E a partir daí começar a pensar como ela se equipara na persistência. A gente não tem esse dado robusto ainda com a persistência sobre controles, sobre eventos aversivos, né? Com eventos aversivos. Gostaria de fazer alguns comentários aí, dar um pitaco aí nessas discussões. É verdade, o Marcos, essa coisa, e pegando a questão da força, né? Nós não temos uma teoria, e eu listei aqui algumas coisas, né? Nós falamos de força de resposta, resistência à mudança, como um sinônimo de força, mas eu vou defender que ela tem ainda uma vantagem, e probabilidade também, né? Que a gente não sabe muito bem. A gente usa de uma maneira bem mais informal do que a física ou outras ciências, né? E pautado muito na taxa de resposta. O Nevin e Green, se eu não me engano, eles têm um texto em 2000, que inclusive foi publicado no Behavior in Brain Science, com uma discussão, tal, enorme. Mas eles fazem uma analogia que eu acho interessante, porque eles estão discutindo essa questão de força da resposta, dizendo que o Skinner começou dizendo que força e taxa de resposta eram similares, né? Depois ele abandonou um pouco isso e deu ênfase na questão da reserva do reflexo, no quanto o comportamento é emitido depois. E eles vão por essa direção, só que não só na resistência à extinção, né? Porque a resistência à extinção é um caso particular de resistência à mudança. E aí ele fala assim, olha, usando uma analogia que eu acho interessante, ele fala assim, quando a gente constrói uma parede, eles até usam quase um trocadilho, reforça a parede com vigas de aço. Só que quando você olha para a parede, você não sabe o quão reforçada ela é. Você tem que fazer um teste de resistência. E, do mesmo modo, eu não sei o quão forte é um comportamento, o quão resistente ele é, olhando para a taxa de resposta. Eu tenho que fazer um teste de resistência. E aí eles propõem testes de resistência onde você mantém as condições originais e usa o que eles chamam de evento perturbador, evento disruptor, operação perturbadora, enfim. Mas é interessante porque, como eles põem taxas de reforço diferente, eles falam assim, o problema e a teoria diz o seguinte, pegando a segunda lei de Newton, que seria análogo à massa, o reforço, a taxa de resposta, o análogo à velocidade. Ele fala assim, olha, você impondo uma força igual, o corpo com maior massa vai resistir mais em mudar. Mas quando você faz a extinção de comportamentos com taxa de reforço diferente, o impacto da extinção é muito diferente sobre um componente pobre e um componente rico. Então, ele está falando assim, olha, a resistência à extinção, os dados são muito mais variados do que outros testes de resistência à mudança. Eles têm que ajustar a teoria, as equações, etc., com esse argumento que eu acho interessante. Você tirar
pôr para extinção, onde você ganhava 10 reforços por minuto e tirar um onde você ganhava 100 reforços por minuto, sei lá, enfim, é muito diferente. O impacto comportamental seria muito diferente. Então, essa noção de resistência à mudança, para testar isso que eventualmente a gente chama do efeito do reforço, me parece promissor nesse sentido. Eu ia falar de uma outra coisinha aqui que eu acabei esquecendo de anotar e agora esqueci também. E, eventualmente, eu volto a falar sobre isso. Samantha, temos mais alguém aí encaminhando alguma pergunta? Então, tiveram algumas perguntas, uma mais de compreensão e uma outra para o Caê, sobre um comentário que ele fez. A de compreensão foi da Moa Veloso, e aí ela ou ele perguntou, gostaria de esclarecer qual a estratégia utilizada no controle de variáveis contingentes. Se puder discorrer, agradeço. Eu não sei exatamente em qual momento que entrou essa pergunta, né? Mas ela estava falando sobre controle de variáveis contingentes ali para o Paulo. Você consegue identificar, Paulo? Se é uma pergunta simples, só para esclarecer o que a gente estava falando do debate sobre reforço ou punição contingente ou não contingente, a ideia de que, independente da resposta, vai vir, por exemplo, um evento aversivo. Então, o evento aversivo é entregue de forma não contingente à resposta específica. Então, por exemplo, ele está lá pressionando a barra e, eventualmente, vem um choque, independente de quantas vezes ele pressione a barra, e isso é a apresentação não contingente, é uma forma de apresentação não contingente do choque, no caso. A comida pode acontecer a mesma coisa, então ele pode estar lá pressionando a barra e ganhando em CRF, mas ele pode ganhar também de forma não contingente, que são os estudos que o Caio estava mencionando, em grande parte, você está lá e a comida vem, num esquema de tempo, independente de você pressionar ou não a barra, independente de você pressionar ou não. Então, assim, normalmente é que se controla a contingência e a não contingência. Essa é a forma que se fazem os estudos. A Bruna, ela também perguntou Acho que sobre... o Caio lembrou o que ele tinha pensado. Lembrou? Tá. Fez cara de quem lembrou. E eu olhei aqui, eu vi que eu não tinha baixado a mão, vou aproveitar a mão levantada. Uma outra coisa que estava sendo discutido, que o Paulo estava falando, essa questão do respondente operante, cada vez eu vejo mais em grupos diferentes essa discussão de como os análises de comportamento perderam muito ao deixar de lado ou a subestimar as questões relacionadas a essa relação SS aí, essa relação respondente. Dito isso, aí a teoria do momento comportamental ela é construída em cima disso. Ele diz, olha, a taxa de resposta vai ser determinada pela relação RS, como que o reforço está programado em função da resposta, mas a resistência à mudança é o quanto de reforço eu obtenho num dado contexto. Essa relação SS que faria diferença. Aí você falou, olha, mas não é bem assim e tal, tem alguns limites. É verdade, nós temos limites. Por exemplo, quando você iguala a taxa de reforço, a relação SS é igual, eu tenho a mesma quantidade de reforço num dado contexto, deveria ter a mesma resistência à mudança, mas o que a gente vê é que outras variáveis acabam afetando a resistência à mudança. Mas o contrário eu nunca vi. Eu acho que o corpo que diz, olha, se você tiver diferença na relação resposta-reforço, quantidade de reforço dentro de um dado contexto, a resistência à mudança vai ser naquela situação mais rica em relação àquela mais pobre. Isso eu não tenho visto dados negativos. É a hora que você iguala, que a teoria preveria, então a resistência vai ser igual, é que a resistência não é. Aí você fala, tem mais coisa ali subjacente, mas o que eu quero chamar a atenção é que a taxa de reforço positivo é uma variável muito potente na determinação da resistência do comportamento à mudança. A taxa diferencial de reforço acaba afetando diferencialmente a resistência à mudança. Mas, quando ela é igualada, aí as coisas começam, outras variáveis que talvez fossem mais fracas, começam a aparecer. Entendeu? Eu só queria fazer essa complementação. Esse é o dado robusto, né? Esse aí a gente não tem muito. Esse é o dado que ninguém vai... Só que o que acontece? Aí, a teoria,
como tu dizes, a teoria do momento foi talvez uma das poucas na nossa área que não ignoraram a relação pavloviana entre os estímulos. E aí, só que o que acontece? Então, os estudos, tem um artigo do Nevin, eu já estou com as datas todas embaralhadas, acho que 2012, talvez, que é que ele, onde ele vai descrever parte desses estudos de, por exemplo, testar parte dessa teoria, não da forma que ele vinha testando. Então, ele como vinha testando, assim como tu está falando, mas só que ele só tinha um contexto. E algumas derivações dessas tinham dificuldades, especialmente com essa afirmação sobre o contexto. Essa, a gente não tem uma boa teoria de controle de estímulos, né? A gente fala quando a gente não tem uma boa teoria de controle de estímulos. Então, quando a gente, então, eles, o que eles fizeram? Então, eles, teoricamente, eles tentaram usar as manipulações que a área de pavloviana, de condicionamento pavloviano, costumava usar, que é a transferência pavloviana instrumental. E aí eles começaram, então, será que isso afetaria também a persistência? Então, bom, se eu tenho um contexto que em outro momento está associado com reforço, independente da ocorrência da resposta, e agora eu treino um pouco como a ideia esqueci agora o nome do fenômeno, mas no Pavlovian Instrumental Transfer, eles tinham esses fenômenos, então, de fortalecimento de um estímulo, né? Então, eu vou lá e fortaleço esse estímulo antes do treino, e isso vai facilitar o treino operante, né? E o contrário também. Então, quando eles começaram a fazer esses estudos, por exemplo, você começa a observar que não funciona bem assim. Então, aí a persistência também falha nesse momento. Se é uma questão da relação pavloviana, o estímulo deveria trazer consigo essa força do reforço, por mais que seja o mesmo reforço. E essa é outra das falhas, além. Então, eles começam a dizer, olha, parece que esses supostos da afirmação do momento também não estão muito afinados aí com essas possibilidades do treino pavloviano. Agora, não, era isso que eu lembrei agora quando tu falaste. A Samantha ia trazer mais uma pergunta, né, Samantha? Sim, que eu acho que foi a última aqui que fizeram, que é sobre para o Paulo e para o Caê, né? O Caê mencionou que tem uma aluna fazendo uma pesquisa parecida com humanos. E aí, sem precisar dar spoiler da pesquisa, ele pergunta que aplicações práticas aplicadas vocês veem para essa pesquisa que foi apresentada. Algo no ambiente de ensino, talvez? Então, acho que é um pouco uma dúvida sobre as aplicações práticas dessas pesquisas que vocês estão apresentando. Posso falar, Paulo? Pode falar, por favor. Eu só vou fazer uma propaganda, num certo sentido, de um outro trabalho que está sendo desenvolvido no laboratório, mas está complicado. Trabalhar com humanos é tão complicado quanto trabalhar com controle aversivo. Trabalhar com controle aversivo com humanos é pedir para morrer, mas enfim. O que a gente tem feito é um texto da Bland e colaboradores, que foi publicado no JAB há um tempo atrás, que eles faziam esquemas de reforço múltiplo, clássico, VI extinção. E depois, com pombos. E depois, o que ela fazia? Aqui, ele continuava com o VI de reforçamento e a cada, acho que VR5 ou FR5, o estímulo correlacionado com a extinção era produzido pela resposta nesse componente. Então, se eu fosse resumir assim, um estímulo correlacionado com a extinção pode servir como estímulo aversivo condicional? E eles até contextualizam a aplicação assim, olha, em muitos contextos nós precisamos de reduzir o comportamento, precisa ser um procedimento que tenha um efeito rápido, mas seria melhor que tivesse um efeito não danoso, com problemas físicos, né, de bater, dar choque ou qualquer coisa do tipo. Então, uma das aplicações era essa, eles contextualizavam, se eu não me engano, até no contexto de ABA, né, onde você teria que usar, eventualmente, estímulos aversivos condicionais brandos, e que aí eles estavam testando isso. Então, a gente estava querendo replicar isso com humanos. Por que eu estou falando que é complicado? Porque mesmo o efeito com pombos não foi lá muito robusto, como o Paulo apresentou, por isso que aquele primeiro estudo que ele apresentou, que era reforço e time-out, na verdade, você correlacionar
você produzir o estímulo correlacionado com a extinção é produzir um estímulo correlacionado com time-out. É só uma outra nomenclatura, um outro jeito de... Sim. Então, eles já tiveram um efeito fraco ali com pombo, que a gente está tentando replicar com humanos. Não tem nada feito com humanos nesse sentido? Não. Não? Diz a pesquisadora, nós entramos em contato com a pesquisadora, ela falou que eles tentaram, mas não conseguiram, sabe quando parece que aquelas coisas assim? A gente fez esse trabalho, curtiu, tentou fazer com humanos por uma questão junto com alunos, talvez vinculado a alguma disciplina, alguma coisa, mas meio que não investiram depois. A ideia seria, eu parei um estímulo com extinção, que supostamente as pessoas consideram que extinção não é muito aversiva, né? Ou é um aversivinho, né? Que eu já tenho um pouco de dúvida sobre isso, mas em suma, e aí ele seria usado como um estímulo punitivo, um estímulo condicionado punitivo, tá? Isso. Só que aí a gente tentou fazer, acho que muito controle, sabe aquela coisa que você tenta criar esse controle do estímulo aparecer contingente, não contingente, a gente tinha 4 componentes, então era tipo VI, extinção, um VI que não ia receber esse estímulo aversivo, que ele ia servir de VI controle, e outra extinção. Aí a gente falou, vamos fazer um VI simples, aquela coisa que o Marcos estava falando, vamos testar os parâmetros em situações mais bem controladas e depois a gente expande de novo. Então, a fala do Marcos foi perfeita ali, aquela hora que ele estava falando, que a gente se deparou. É que a gente tenta, Marcos. Você fala assim, se der certo, eu corto o caminho. Se não der, eu volto para trás. Então, aí não deu, voltamos para trás, tudo bem. Tá certo. E você, Paulo, como é que você responderia essa pergunta aí para essa pessoa? Não, a aplicação desse tipo de coisa é uma das coisas que me chamou muito a atenção, e a gente discutia muito lá com a Diana, com os alunos que estavam trabalhando com a gente, é a aplicação disso, né? Pensa que muitos dos comportamentos que a gente quer reduzir, a gente opta socialmente pela punição, inicialmente. Então, pensem numa punição moderada, uma punição leve, certo? Aí você diz, e tem uma reduçãozinha, a pessoa não fuma, mais fuma tanto, agora você fica enchendo o saco dela, esse negócio feio, você fica, né? Você, não, deixa disso, deixa de ser isso aqui. Aí a pessoa tá bom, ela deixa um pouco de punir. Mas quando ela tenta parar de fumar de verdade e corta o cigarro, se a persistência for maior, como dizem esses dois estudos, olha o problema que a gente está gerando. Entende? Essa era a mesma coisa. Então, a gente pode, por exemplo, muitas vezes a gente pune em casa comportamentos das crianças, dizendo assim, punição não violência física, por favor, todos sabemos aqui que não. Mas a gente diz assim, não faz isso, credo, que feio, que não sei o quê, é um tipo de punição. Né? E a criança diminui a probabilidade do comportamento, mas o reforço está aí. Imagina agora quando a gente tira a punição e precisar que essa criança deixe de fazer isso mesmo, você tenta tirar o reforço, esse comportamento é ainda mais persistente. Olha o problema que a gente está se metendo. Então, eu fico impressionado com a aplicação disso. Claro, a gente gosta de laboratório, então a gente se diverte com os parâmetros, que reforço, que taxa, que não sei o quê, mas a aplicação eu acho ainda mais interessante nesse sentido, porque é o que acontece em muitos contextos, e a gente pode estar piorando problemas que a gente gostaria de diminuir a probabilidade, que é por isso que a gente optou por usar o controle aversivo. E a gente não sabe, né, muito bem o que acontece. Posso só, Marcos, antes de você falar, só fazer uma parte para pegar isso? Uma coisa que às vezes eu acho que as pessoas não entendem, por exemplo, especialmente no controle aversivo, é que quando a gente estuda como eu crio um estímulo e esse estímulo vai punir o comportamento, eu não necessariamente quero usar o estímulo para punir o comportamento, mas certamente eu vou saber fazer análises funcionais de relações que ocorrem independente de eu aplicar ou não a punição, e eu preciso fazer uma análise funcional adequada do que vai acontecer com esse organismo. Está acontecendo e pode acontecer dali para frente, né? Então, é um erro achar que, porque eu estou estudando a contingência aversiva, eu vou recomendar o uso da contingência aversiva ou daquele procedimento para modificação do comportamento. Não necessariamente. Muitas coisas, né? Isso é bom, quer dizer que tá cumprindo sua função, né? Acho que a primeira
aí caiu, já é um convite também, Paulo, vamos pensar nisso. Talvez a gente possa pensar num procedimento para usar aqui no nosso laboratório desse estudo que você está replicando, Caí, com humanos e que foi feito originalmente com pombos. Eu não sei quantas barras a gente teria à disposição aqui, mas a gente poderia simplificar o procedimento, porque a gente tem total interesse também nessa pergunta. Então, uma das funções do SICA é juntar as pessoas que estão pesquisando esse assunto. E quem sabe a gente consegue fazer uma parceria dessa, Paulo. Paulo que está no laboratório direto agora, então a gente podia depois conversar com o Caê, né, Paulo? Ver se Sim, é viável. A com outra certeza. coisa que me assusta nessa área aplicada, tem muita gente que não é pesquisador nessa área e tal, é só para vocês terem uma ideia do tamanho do problema. A maior parte do que a gente sabe sobre punição é sobre punição positiva. Por baixo, 90% do que a gente sabe. A maior parte das manipulações na área aplicada são com punição negativa. Então, na verdade, a gente ainda não sabe até que ponto há generalidade entre os dois processos. Eu acho formidável. Então, até aquele levantamento lá da Lerma e Vornidra, acho que é no Jaba, né? Ou no Geab? Acho que no Jaba. Que é no Jaba, né? Sobre a punição. E elas chegam à conclusão que uma das coisas que a gente precisa saber é se o que está sendo usado na área aplicada com punição negativa, como é que funciona, porque a gente está pressupondo que seja parecido com o que a gente sabe sobre punição positiva, mas é pressuposto, com aquela complicação de ser humano na área aplicada. Imagina, tirar dados claros dessa situação. E a segunda, eu lembrei agora do Hélio Guilhardi. O Hélio Guilhardi heroicamente publicou lá no site do ITCR uma série de recomendações do uso de punição negativa. Ele pega a experiência dele na clínica, diz quais são os efeitos da punição negativa e o que você tem que fazer para controlar isso. Mas eu acho que tem excelentes perguntas ali. Eu fico aflito da gente terminar ali. Eu acho que a gente tem que pegar essa experiência maravilhosa do pessoal da área aplicada e agora levar para o laboratório. E saber testar generalidade, testar parâmetro, tudo isso que a nossa ignorância é muito mais robusta do que a gente gostaria de acreditar. E o pessoal da área aplicada está usando porque funciona, mas funciona aos trancos e barrancos. A questão é muito séria. E aí eu gosto daquela metáfora. Tem alguns autores que trabalham nessa área com autismo. Eles fazem a metáfora do uso do controle aversivo. O controle aversivo na área aplicada é a cirurgia comportamental. Então, quando você faz uma intervenção médica, você pode fazer uma intervenção não cirúrgica. Um clínico geral pode fazer. Mas uma intervenção cirúrgica, o cara tem que ter um treinamento adequado para isso. Porque é sério, você pode colocar em risco a vida do paciente, tem uma série de domínios que não são usuais da formação geral. Eu acho que isso cai como uma luva e é assustador, porque a gente tem a gente está usando oficial e não oficialmente contingências aversivas na prática, mas não há treinamento mínimo para que você saiba o que você está fazendo. Então, eu sempre uso essa informação. Quantos desses pesquisadores, desses profissionais da área aplicada, já estudaram esquemas de punição? A gente está falando de esquema de reforçamento aqui. Ok, vocês sabiam que tem esquema de punição? Quantos estudaram isso antes de ir lá para a clínica, de ir para a escola? Acredito que não. A maioria não. E tem do mesmo jeito que seria inconcebível alguém da área aplicada chegar lá sem saber o efeito de esquemas, como é que a gente acha normal que o cara vá para a área aplicada sem saber de punição? Então, eu acho que isso está muito relacionado, Marcos, com aquela pesquisa que vocês fizeram aquela vez de fazer um levantamento do tanto de pesquisa que existe na área de controle aversivo, né? Que como a coisa minguou durante um tempo agora, que está voltando mais tal,
e que as pessoas acham que você estuda o que é esquiva, fuga, punição e já sabe o que é controle aversivo e sai assim usando como se tivesse um domínio grande sobre isso, né? E que então está faltando realmente, falta ainda muito mais pesquisa sobre essa área e nessa área de aplicação, então, quer dizer, se na teoria já por aquela história que você pega para o Catânia, tem um capítulo sobre controle aversivo no Catânia, né? Tem um livro inteiro com um monte de capítulos. Então parece que o controle aversivo se resume àquela coisinha, então as pessoas colocam numa caixinha aquilo e acham que estão dominando, né? E aí sai usando, achando que é uma simplicidade. E eu sempre acho que é uma grande dificuldade do estudo desse, por exemplo, como o Paulo estava mostrando aí da questão de punição e tal, que você não pode dar punição independente do reforçamento positivo, né? Então, você depende de ter alguma coisa que mantenha o comportamento em alta frequência para depois você fazer ele cair. Então, aí você tem interações, você tem assim, um N variáveis que não é só aquela tem a história, não é só aquela variável que você está ali manipulando, aquele contexto, aquela contingência que está ali manipulando, né? Então, tem uma complexidade muito maior do que aparenta no primeiro momento, e acho que está faltando mais gente arregaçando manga para fazer esse tipo de estudo. Então, bom saber que outras coisas estão surgindo aí perto da gente, né? Fico muito feliz de ver essas pesquisas, essa pesquisa que o Paulo agora aqui apresentou, e depois o Caio vai apresentar para a gente também, de grupos assim, de pessoas. Bom, o Paulo está chegando agora no Brasil, que ele estava fora, né? Está há pouco tempo aí, o Caio está assim, geograficamente longe, mas muito perto do coração, né, Caê? Mas, às vezes, nem sempre a gente tem assim, esses contatos, então vai ser muito bom poder ver tudo isso que está rolando aí. Eu acho que nós chegamos no nosso horário, como nós somos muito britânicos, né, somos muito pontuais, então, até daqui a pouco. Tá então. ótimo. Até mais.